O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Gadayuda Parva. Capítulo 41. Como Vaka quase destruiu o reino de Dhritarashtra. Vaisampayana disse: o alegrador dos iados então procedeu para o retiro de Vaka, que ressoava com o canto dos Vedas. Lá o grande asceta, ó rei, chamado Dalvyavaka, despejou o reino de Dhritarashtra, o filho de Vishitravirya, como uma libação no fogo sacrificial. Por praticar muitas penitências rígidas, ele emaciou seu próprio corpo. Dotado de grande energia, o Rishi virtuoso, cheio de grande ira, fez aquele ato. Nos tempos antigos, os rishis que residiam na floresta Naimisha tinham realizado um sacrifício que se estendeu por 12 anos. No decorrer daquele sacrifício, depois que um específico chamado Visvajit estava completado, os rishis partiram para o país dos Panchalas. Chegando lá, eles pediram ao rei para dar a eles 21 bezerros fortes e saudáveis para serem dados como dakshina no sacrifício que eles tinham terminado. Dalvyavaka, no entanto, chamando aqueles rishis, disse a eles: dividam aqueles meus animais entre vocês. Dando esses para vocês, eu pedirei um grande rei por alguns. Tendo dito isso para todos aqueles rishis, Vaka de grande energia, aquele melhor dos brahmanas, então procedeu para a residência de Dhritarashtra. Chegando na presença do rei Dhritarashtra, Dalvya pediu alguns animais dele. Aquele melhor dos reis, no entanto, vendo que algumas de suas vacas morreram sem qualquer causa, disse com raiva a ele: patife de um brahmana, pegue, se tu quiseres, estes animais que estão mortos. Ouvindo essas palavras, o rishi, conhecedor dos deveres, pensou: ai, cruéis são as palavras que foram endereçadas a mim na assembleia. Tendo refletido nessa maneira, aquele melhor dos brahmanas, cheio de ira, colocou seu coração na destruição do rei Dhritarashtra. Cortando a carne daqueles animais mortos, aquele melhor dos sábios, tendo acendido um fogo sacrificial no Tirtha do Sarasvati, despejou aqueles pedaços como libações para a destruição do reino do rei Dhritarashtra. Observador de votos rígidos, o grande Dalvyavaka, ó monarca, despejou o reino de Dhritarashtra como uma libação no fogo, com a ajuda daqueles pedaços de carne. Após o começo daquele sacrifício feroz de acordo com os ritos devidos, o reino de Dhritarashtra, ó monarca, começou a decair. De fato, ó Senhor, o reino daquele monarca começou a definhar, assim como uma grande floresta começa a desaparecer quando os homens começam a derrubá-la com um machado. Surpreendido por calamidades, o reino começou a perder sua prosperidade e vida. Vendo seu reino assim afligido, o pujante monarca, ó rei, ficou muito triste e pensativo. Consultando com os brahmanas, ele começou a fazer grandes esforços para livrar seus territórios da aflição. Nenhum bem, no entanto, veio de seus esforços, pois o reino continuou a definhar. O rei ficou muito triste. Os brahmanas também, ó impecável, ficaram cheios de angústia. Quando finalmente o rei fracassou em salvar seu reino, ele questionou seus conselheiros, ó Janamejaya, acerca do remédio. Os conselheiros o lembraram do mal que ele tinha feito em relação às vacas mortas. E eles disseram: o sábio Vaka está despejando o teu reino como uma libação no fogo com a ajuda da carne daqueles animais. Por essa razão, há este grande estrago no teu reino. Essa é a consequência de ritos ascéticos. Por isso há essa grande calamidade. Vá, ó rei, e gratifique aquele rishi ao lado de um receptáculo de água na margem do Sarasvati. Dirigindo-se à margem do Sarasvati, o rei caindo aos pés dele e tocando-os com sua cabeça, uniu suas mãos e disse essas palavras: ó tu da linhagem de Bharata, eu te gratifico, ó adorável, perdoa minha ofensa. Eu sou um tolo insensato, um canalha inspirado pela avareza. Tu és meu refúgio, tu és meu protetor, cabe a ti me mostrar tua graça. Vendo ele tão dominado pela aflição e lamentando dessa maneira, Vaka sentiu compaixão por ele e libertou seu reino.
O Rishi ficou satisfeito com ele, tendo posto de lado seus sentimentos irados. Para libertar seu reino, o sábio novamente despejou libações no fogo. Tendo livrado o reino de calamidades e levado muitos animais em aflição, ele ficou profundamente satisfeito e mais uma vez procedeu às florestas Nainisha. O rei Dhritarashtra, de mente generosa também, de alma virtuosa, com o coração alegre, voltou para sua própria capital cheia de prosperidade. Naquele Tirtha, Brihaspati também, de grande inteligência, para a destruição dos Asuras e a prosperidade dos habitantes do céu, despejou libações no fogo sacrificial, com a ajuda de Karni. Após isso, os Asuras começaram a definhar e foram destruídos pelos deuses, inspirados por desejo de vitória em batalha. Tendo com ritos devidos dado para os brahmanas cavalos e elefantes e veículos com mulas unidas a eles e joias de grande valor e muita riqueza, e muitos grãos, o ilustre e poderosamente armado Rama então procedeu, ó rei, ao Tirtha chamado Yayata. Lá, ó monarca, no sacrifício de Yayati de grande alma, o filho de Nausha, o Sarasvati produziu leite e manteiga clarificada. Aquele tigre entre homens, o rei Yayati, tendo realizado um sacrifício lá, foi alegremente para o céu e alcançou muitas regiões de bem-aventurança. Outra vez, ó Senhor, o rei Yayati realizou um sacrifício lá. Vendo sua grande magnanimidade de alma e sua imutável devoção a ela mesma, o rio Sarasvati deu para os brahmanas tudo pelo qual cada um deles nutria somente um desejo em seu coração. Aquele mais notável dos rios deu para cada um onde ele estava, entre aqueles que foram convidados para o sacrifício, casas e camas e alimento dos 6 diferentes tipos de sabor, e diversas outras espécies de coisas. Os brahmanas consideraram aqueles presentes de valor como feitos a eles pelo rei. Alegremente eles louvaram o monarca e deram suas bênçãos auspiciosas a ele. Os deuses e os Gandharvas estavam todos satisfeitos com a profusão de artigos naquele sacrifício. Em relação aos seres humanos, eles estavam cheios de admiração à visão daquela profusão. O ilustre Baladeva, de alma subjugada e reprimida e purificada, tendo a palmeira em sua bandeira, distinguido por grande honradez, e sempre doando as coisas mais valiosas, então procedeu para aquele Tirtha de corrente violenta chamado Vasishtapavara. Capítulo 42. Visvamitra e Vasista. Janamejaya disse: porque a correnteza do Tirtha conhecido pelo nome de Vasishtapavara é tão rápida? Por que razão o principal dos rios levou Vasista para longe? Qual, ó Senhor, foi a causa da disputa entre Vasista e Vishvamitra? Questionado por mim, ó alto de grande sabedoria, diga-me tudo isso. Eu nunca fico saciado ao te ouvir. Vaisampayana disse: uma grande inimizade surgiu entre Vishvamitra e Vasista, ó Bharata, devido à sua rivalidade em relação a austeridades ascéticas. A grande residência de Vasista era no Tirtha chamado Stanu na margem leste do Sarasvati. Na margem oposta era o retiro do inteligente Vishvamitra. Lá, naquele Tirtha, ó monarca, Stanu Mahadeva praticou as penitências mais rígidas. Os sábios ainda falam daquelas façanhas ferozes. Tendo realizado um sacrifício lá e adorado o rio Sarasvati, Stanu estabeleceu aquele Tirtha lá. Por isso ele é conhecido pelo nome Stanu Tirtha, ó Senhor. Naquele Tirtha, os celestiais tinham, nos tempos antigos, ó rei, instalado Skanda, aquele matador de inimigos dos deuses, no comando supremo de seu exército. Para aquele Tirtha do Sarasvati, o grande Rishi Vishvamitra, por meio da ajuda de suas penitências austeras, levou Vasista. Escute essa história. Os 2 ascetas Vishvamitra e Vasista, ó Bharata, todo dia desafiavam um ao outro muito seriamente em relação à superioridade de suas penitências. O grande Muni Vishvamitra, queimando com ciúme a visão da energia de Vasista, começou a refletir sobre o assunto. Embora dedicado à realização de seus deveres, essa, no entanto, foi a decisão, ó Bharata, que ele tomou. Essa Sarasvati trará rapidamente, pela força de sua correnteza, aquele principal dos ascetas, Vasista, à minha presença.
Depois que ele tiver sido trazido para cá, eu irei, sem dúvida, matar aquele principal dos regenerados. Tendo decidido isso, o ilustre e grande Rishi Vishvamitra, com olhos vermelhos de raiva, pensou naquele principal dos rios. Assim lembrada pelo asceta, ela ficou extremamente agitada. A dama formosa, no entanto, foi até aquele Rishi de grande energia e grande cólera. Pálida e tremendo, Sarasvati, com mãos unidas, apareceu diante daquele principal dos sábios. De fato, a dama estava muito afligida pela angústia, assim como uma mulher que perdeu seu marido poderoso. E ela disse para aquele melhor dos sábios: diga-me o que é que eu farei por ti. Cheio de raiva, o asceta disse a ela: traga para cá Vasista sem demora, para que eu possa matá-lo. Ouvindo essas palavras, o rio ficou agitado. Com mãos unidas, a dama de olhos de lótus começou a tremer muito de medo, como uma trepadeira sacudida pelo vento. Vendo o grande rio naquela situação, o grande asceta disse a ela, sem qualquer escrúpulo: traga Vasista à minha presença. Ouvindo essas palavras dele, e sabendo o mal que ele pretendia fazer, e conhecedora também da bravura de Vasista, que era inigualável sobre a terra, ela foi até Vasista e o informou do que o inteligente Vishvamitra tinha dito a ela. Temendo a maldição de ambos, ela tremia repetidamente. De fato, seu coração estava na maldição atroz que um ou outro podia pronunciar sobre ela. Ela sentia terror de ambos. Vendo ela pálida e mergulhada em ansiedade, Vasista de alma justa, aquele mais notável dos homens, ó o rei, disse essas palavras a ela. Vasista disse: ó o principal dos rios, salve a ti mesma. Ó tu de correnteza rápida, leve-me embora, de outra maneira Vishvamitra irá te amaldiçoar. Não sinta qualquer escrúpulo. Ouvindo essas palavras daquele Rishi compassivo, o rio começou a pensar: ó Kauravya, qual conduta seria melhor para ela seguir? Esses mesmos foram os pensamentos que surgiram em sua mente. Vasista mostra grande compaixão por mim. É correto que eu sirva a ele. Vendo então aquele melhor dos rishis, Vasista dedicado à recitação silenciosa de mantras em sua margem, e vendo o filho de Kusika Vishvamitra também dedicado ao Oma, Sarasvati pensou: essa é minha oportunidade. Então aquele principal dos rios, por meio de sua correnteza, arrastou uma de suas margens. Ao arrastar aquela margem, ela carregou Vasista para longe. Enquanto estava sendo levado, ó o rei, Vasista louvou o rio nessas palavras: do lago do Avomanasa tu tiveste tua origem, ó Sarasvati. Todo esse universo está cheio com tuas águas excelentes. Viajando pelo firmamento, ó deusa, tu concedes tuas águas às nuvens. Todas as águas são tu. Por ti nós exercemos nossas faculdades de pensamento. Tu és Pushti Druti, Kirti, e Siddhi Uma. Tu és palavra, e tu és Svara. Todo esse universo é dependente de ti. És tu que moras em todas as criaturas, em 4 formas. Assim louvada por aquele Rishi formidável, Sarasvati, ó o rei, levou depressa aquele Brahmana em direção ao retiro de Vishvamitra e repetidamente relatou para o último a chegada do primeiro. Vendo Vasista assim levado diante dele por Sarasvati, Vishvamitra, cheio de raiva, começou a procurar por uma arma com a qual matar aquele Brahmana. Vendo cheio de ira, o rio, por medo de testemunhar e ajudar no assassinato de um Brahmana, rapidamente levou Vasista para sua margem leste mais uma vez. Ela assim obedeceu às palavras de ambos, embora ela tivesse enganado o filho de Gadi com seu ato. Vendo aquele melhor dos rishis, Vasista, levado para longe, o vingativo Vishvamitra, cheio de cólera, se dirigiu a Sarasvati, dizendo: já que, ó o principal dos rios, tu foste embora, tendo me enganado, que a tua correnteza seja transformada no sangue que é aceitável para Rakshasas. Então, amaldiçoada pelo inteligente Vishvamitra, Sarasvati fluiu por um ano inteiro portando sangue misturado com água. Os deuses, os Gandharvas, e as Apsaras, vendo Sarasvati reduzido àquela situação, ficaram cheios de grande tristeza. Por essa razão, ó o rei, o Tirtha veio a ser chamado Vasista Pravaha na terra.
O mais notável dos rios, no entanto, obteve de volta sua própria condição. Capítulo 43. Purificação de rio quando fluindo sangue para Rakshasas. Indra livre do pecado de brahmanicídio. Vaisampayana disse, amaldiçoada pelo inteligente Vishvamitra enraivecido, Sarasvati, naquele auspicioso e melhor dos Tirtas, fluiu, levando sangue em sua correnteza. Então, ó rei, muitos Rakshasas vieram, ó Bharata, e viveram alegremente lá, bebendo o sangue que fluía. Muito satisfeitos com aquele sangue, alegremente sem ansiedade de qualquer tipo, eles dançavam e davam risada lá como pessoas que alcançaram o céu por mérito. Depois que algum tempo tinha passado, uns rishis, possuidores de riqueza de ascetismo, foram ao Sarasvati, ó rei, em uma estada em seus tirtas. Aqueles principais dos munis, tendo se banhado em todos os tirtas e obtido grande felicidade, ficaram desejosos de adquirir mais mérito. Aquelas pessoas eruditas chegaram finalmente, ó rei, naquele tirta onde o Sarasvati corria uma correnteza sangrenta. Aqueles altamente abençoados, chegando àquele tirta terrível, viram a água do Sarasvati misturada com sangue e aqueles inúmeros Rakshasas, ó monarca, que a estavam bebendo. Vendo aqueles Rakshasas, ó rei, aqueles ascetas devotos rígidos, fizeram grandes esforços para resgatar o Sarasvati daquela situação difícil. Aqueles abençoados devotos elevados, chegados lá, invocaram aquele principal dos rios e disseram essas palavras a ela: nos diga a razão, ó dama auspiciosa, porque esse lago em ti foi afligido por tal infortúnio. Sabendo isso, nós nos esforçaremos para restaurá-lo à sua condição apropriada. Assim questionada, Sarasvati, tremendo enquanto falava, informou-os de tudo o que tinha ocorrido. Vendo-a atormentada pela dor, aqueles ascetas disseram: nós ouvimos o motivo. Nós ouvimos a respeito da tua maldição, ó dama impecável. Todos nós nos esforçaremos. Tendo dito essas palavras para aquele mais notável dos rios, eles então consultaram uns aos outros dessa maneira: todos nós libertaremos Sarasvati de sua maldição. Então todos aqueles brahmanas, ó rei, reverenciando Madeva, aquele senhor do universo e protetor de todas as criaturas, com penitências, votos e jejuns e diversos tipos de abstinências e observâncias dolorosas, emanciparam aquele principal dos rios, a divina Sarasvati. Vendo a água de Sarasvati purificada pelos munis, os Rakshasas que tinham tomado sua residência lá, afligidos pela fome, procuraram a proteção daqueles mesmos munis. Afligidos com fome, os Rakshasas, com mãos unidas, repetidamente disseram para aqueles ascetas cheios de compaixão, essas palavras: todos nós estamos famintos. Nós nos desviamos da virtude eterna. Que nós sejamos pecaminosos em comportamento não é de nosso livre-arbítrio. Pela ausência da sua graça e por causa das nossas próprias más ações, como também através dos pecados sexuais de nossas mulheres, nossos deméritos aumentam e nós nos tornamos Brahma-Rakshasas. Assim entre Vaisyas e Sudras, e Kshatriyas, aqueles que odeiam e ferem Brahmanas se tornaram Rakshasas. Ó melhores dos Brahmanas, façam arranjos para nos ajudar. Vocês são competentes para ajudar todos os mundos. Ouvindo essas palavras deles, aqueles ascetas louvaram o grande rio. Para a salvação daqueles Rakshasas, com mentes absortas, aqueles ascetas disseram: o alimento sobre o qual uma pessoa espirrou, aquele no qual há vermes e insetos, aquele que pode estar misturado com quaisquer restos de pratos, aquele que está misturado com cabelo, aquele que está misturado com lágrimas, aquele que foi pisado, formará a porção desses Rakshasas. O homem erudito, sabendo tudo isso, evitará cuidadosamente esses tipos de comida. Aquele que comer tal alimento será considerado como comendo a comida de Rakshasas. Tendo purificado Tirta dessa maneira, aqueles ascetas assim pediram aquele rio pelo alívio daqueles Rakshasas. Compreendendo os pontos de vista daqueles grandes rishis, aquele principal dos rios fez seu corpo, ó touro entre homens, assumir uma nova forma chamada Aruna.
Banhando-se naquele novo rio um ramo do Sarasvati e os Rakshasas abandonaram seus corpos e foram para o céu. Averiguando tudo isso, o chefe dos celestiais, Indra de 100 sacrifícios, se banhou naquele principal dos Tirtas e foi purificado de um pecado atroz. Janamejaya disse: por que razão Indra foi maculado pelo pecado de brahmanicídio? Como também ele foi purificado por se banhar naquele Tirta. Vaisampayana disse: escute essa história, ó os soberanos de homens. Conheça aquelas ocorrências como elas aconteceram. Ouça como Vasava, nos tempos passados, rompeu seu tratado com Namushi. O Asura Namushi, por medo de Vasava, entrou em um raio do sol. Indra então fez amizade com Namushi e fez um pacto com ele, dizendo: ó o principal dos Asuras, eu não te matarei, ó amigo, com qualquer coisa que seja úmida ou com qualquer coisa que seja seca. Eu não te matarei durante a noite ou de dia. Eu te juro isso pela verdade. Tendo feito esse pacto, o senhor Indra um dia viu um nevoeiro. Ele então, ó rei, cortou a cabeça de Namushi, usando a espuma da água como sua arma. A cabeça cortada de Namushi então perseguiu Indra, dizendo a ele de um ponto próximo essas palavras: ó assassino de um amigo, ó desgraçado. Instigado adiante incessantemente por aquela cabeça, Indra foi até o avô e o informou, em aflição, do que tinha ocorrido. O Senhor Supremo do Universo disse a ele, realizando um sacrifício: te banhe com ritos devidos, ó chefe dos celestiais, em Aruna, aquele Tirta que salva do medo do pecado. A água daquele rio, ó Chakra, foi feita sagrada pelos Munis. Antigamente a presença daquele rio em seu terreno estava oculta. O divino Sarasvati se dirigiu ao Aruna, e o inundou com suas águas. Essa confluência de Sarasvati e Aruna é altamente sagrada. Lá, ó chefe dos celestiais, realize um sacrifício. Dê presentes em profusão. Realizando tuas abluções lá, tu serás liberto do teu pecado. Assim endereçado, Chakra, por causa dessas palavras de Brahma, ó Janamejaya, realizou naquela residência de Sarasvati diversos sacrifícios. Dando muitos presentes e se banhando naquele Tirta, ele de 100 sacrifícios, o perfurador de vala, realizou devidamente certos sacrifícios e então mergulhou no Aruna. Ele ficou livre do pecado resultante do assassinato de um Brahmana. O Senhor do Céu então voltou para o céu com um coração alegre. A cabeça de Namushi também caiu naquela correnteza, ó Bharata, e o Asura alcançou muitas regiões eternas, ó o melhor dos reis, que concediam todos os desejos. Vaisampayana continuou: Baladeva de grande alma, tendo se banhado naquele Tirta e dado muitos tipos de presentes, obteve grande mérito. De atos justos, ele então procedeu para o grande Tirta de Soma. Lá, nos tempos antigos, o próprio Soma, ó o rei de reis, tinha realizado o sacrifício Rajasuya. Atri de grande alma, aquele principal dos Brahmanas, dotado de grande inteligência, tornou-se o Otri naquele sacrifício grandioso. Após o término daquele sacrifício, uma grande batalha ocorreu entre os deuses em um lado e os Danavas, os Daityas, e os Rakshasas no outro. Aquela batalha violenta é conhecida pelo nome do Asura Taraka. Naquele combate Skanda matou Taraka. Lá, naquela ocasião, Maazena Skanda, aquele destruidor de Daityas, obteve o comando das forças celestes. Naquele Tirta há uma gigantesca árvore Asvata. Sob sua sombra, Kartikeya, também chamado Kumara, sempre reside em pessoa. Capítulo 44. Semente de Maesvara se desenvolve em filho forte. Janamejaya disse: tu descreveste os méritos do Sarasvati, ó o melhor dos Brahmanas. Cabe a ti, ó o regenerado, descrever para mim a investidura de Kumara pelos deuses. Grande é a curiosidade que eu sinto. Conte-me tudo, portanto, sobre a época e o lugar e a maneira na qual o encantador e pujante senhor Skanda foi investido com o comando das forças celestes. Diga-me também, ó o principal dos oradores, quem foram aqueles que o investiram e que realizaram os ritos reais, e como o generalíssimo celeste fez uma grande carnificina dos Daityas. Vaisampayana disse:
Essa curiosidade que tu sentes é digna do teu nascimento na linhagem de Kuru. As palavras que eu falarei serão, ó Janamejaya, conducentes à tua satisfação. Eu narrarei para ti a história da investidura de Kumara e a destreza daquele de grande alma, já que, ó os soberanos de homens, tu desejas ouvir isso. Nos tempos antigos a semente vital de Maheshvara, saindo, caiu em um fogo ardente. O consumidor de tudo, o adorável Agni, não pôde queimar aquela semente indestrutível. Por outro lado, o portador de libações sacrificais, por causa daquela semente, tornou-se possuidor de energia e esplendor formidáveis. Ele não pôde manter dentro de si aquela semente de energia poderosa. Por ordem de Brahma, o Senhor Agni, se aproximando do rio Ganga, jogou nele aquela semente divina possuidora da refulgência do sol. Ganga também, incapaz de segurá-la, jogou-a no belo leito de Himavati que é reverenciado pelos celestiais. Nisso o filho de Agni começou a crescer lá, subjugando todos os mundos com sua energia. Enquanto isso as 6 críticas viram aquela criança de esplendor ígneo. Vendo aquele senhor pujante, aquele filho de grande alma de Agni, deitado em uma moita de urzes, todas as 6 críticas, que desejavam um filho, gritaram alto, dizendo: essa criança é minha, essa criança é minha. Compreendendo o estado de espírito daquelas 6 mães, o adorável senhor Skanda chupou os peitos de todas tendo assumido 6 bocas. Vendo aquele poder da criança, as críticas, aquelas deusas de formas belas, ficaram cheias de admiração. E já que a criança encantadora tinha sido lançada pelo rio Ganga sobre o topo de Himavati, aquela montanha parecia bela, tendo, ó o encantador dos Kurus, sido transformada em ouro. Com aquela criança crescendo a terra inteira ficou bela, e por essa razão aquelas montanhas desde aquela época vieram a ser produtoras de ouro. Possuidora de grande energia, a criança veio a ser chamada pelo nome de Kartikeya. A princípio ele foi chamado pelo nome de Ganga. Ele se tornou possuidor de poderes ascéticos superiores. Dotado de autodomínio e ascetismo e energia estupenda, a criança cresceu, ó monarca, para uma pessoa de feições muito agradáveis como o próprio Soma. Possuidora de grande beleza, a criança deitava naquela excelente e dourada moita de urzes, adorada e louvada por Gandharvas e ascetas. Moças celestes, as milhares, conhecedoras de música e dança celestes, e de feições muito belas, o louvavam e dançavam diante dele. O principal de todos os rios, Ganga, serviu aquele deus. A terra também, assumindo grande beleza, segurou a criança em seu colo. O sacerdote celeste Brihaspati realizou os ritos usuais depois do nascimento, em relação àquela criança. Os Vedas, assumindo uma forma quádrupla, se aproximaram da criança com mãos unidas. A ciência de armas, com suas 4 divisões, e todas as armas como também todas as espécies de flechas, foram a ele. Um dia, a criança, de grande energia, viu aquele deus dos deuses, o marido de Uma, sentado com a filha de Himavati, em meio a uma multidão de criaturas fantasmais. Aquelas criaturas fantasmais, de corpos emaciados, tinham aspectos notáveis. Eles eram feios e de feições feias, e usavam ornamentos e marcas deselegantes. Seus rostos eram semelhantes àqueles de tigres e leões e ursos e gatos e macaras. Outros eram de rostos como aqueles de escorpiões. Outros de rostos como aqueles de elefantes e camelos e corujas. E alguns tinham rostos como aqueles de urubus e chacais. E havia alguns que tinham rostos como aqueles de garças e pombos e curros. E muitos entre eles tinham corpos semelhantes àqueles de cachorros e porcos espinhos e iguanas e cabras e ovelhas e vacas. E alguns pareciam com montanhas e alguns oceanos, e alguns permaneciam com discos e massas erguidos como suas armas. E alguns pareciam com massas de antimônio e alguns com montanhas brancas. Os 7 matris também estavam presentes lá, ó monarca, e os sadias, os visvedevas, os maruts, os vasos, os rudras, os adityas, os siddhas, os danavas, as aves, o nascido por si mesmo e adorável Brahman com seus filhos, e Vishnu, e Chakra, todos foram lá para ver aquela criança de glória imorredoura.
E muitos dos principais dos celestiais e Gandharvas, encabeçados por Narada, e muitos rishis celestes e siddhas encabeçados por Brihaspati, e os pais do universo, aqueles principais, aqueles que são considerados como deuses dos deuses, e os yamas e os dharmas, todos foram lá. Dotada de grande força, a criança possuidora de grande poder ascético procedeu à presença daquele senhor dos deuses, Mahadeva, armado com tridente e pinaka. Vendo a criança se aproximando, o pensamento entrou na mente de Shiva, assim como na mente da filha de Himavati e naquela de Ganga e de Agni, a respeito de quem entre os quatro a criança iria se aproximar primeiro para honrar ele ou ela. Cada um deles pensou, ele virá a mim. Compreendendo que aquela era a expectativa nutrida por cada um daqueles quatro, ele recorreu a seus poderes de yoga e assumiu ao mesmo tempo quatro formas diferentes. De fato, o adorável e pujante Senhor assumiu aquelas quatro formas em um instante. As três formas que ficaram atrás eram Saka e Visakha e Nairameya. O adorável e pujante, tendo dividido seu corpo em quatro formas, foi em direção aos quatro que estavam sentados esperando-o. A forma chamada Skanda de aparência extraordinária procedeu ao lugar onde Rudra estava sentado. Visakha foi para o lugar onde a filha divina de Himavati estava. O adorável Saka, que é a forma Vayu de Kartikeya, foi em direção a Agni. Nairameya, aquela criança de esplendor flamejante, procedeu à presença de Ganga. Todas aquelas formas, de aparência semelhante, eram dotadas de grande refulgência. As quatro formas foram calmamente até os quatro deuses e deusas já mencionados. Tudo isso parecia muito extraordinário. Os deuses, os Danavas, e os Rakshasas fizeram um barulho alto à visão daquele incidente estupendo de arrepiar os cabelos. Então Rudra e a deusa Uma e Agni, e Ganga, todos reverenciaram o avô, aquele senhor do universo. Tendo devidamente se curvado a ele, ó touro entre reis, eles lhe disseram essas palavras: ó monarca, pelo desejo de beneficiar Kartikeya. Cabe a ti, ó o Senhor dos deuses, conceder a esse jovem, para nossa felicidade, algum tipo de soberania que possa ser adequada para ele e que ele possa desejar. Nisto, o adorável avô de todos os mundos, possuidor de grande inteligência, começou a pensar dentro de sua mente a respeito do que ele deveria dar àquele jovem. Ele antigamente tinha entregado para os deuses informes todos os tipos de riqueza sobre os quais os celestiais de grande alma, os Gandharvas, os Rakshasas, fantasmas, yakshas, aves, e cobras têm domínio. Brahma, portanto, considerava aquele jovem como totalmente habilitado para aquele domínio que tinha sido concedido aos deuses. Tendo refletido por um momento, o avô, sempre atento ao bem-estar dos deuses, deu a ele a posição de um generalíssimo entre todas as criaturas, ó Bharata. E o avô em seguida mandou todos aqueles deuses que eram considerados como os principais dos celestiais e outros seres informes o servirem. Então os deuses encabeçados por Brahma, levando aquele jovem com eles, foram juntos ao Himavati. O local que eles escolheram era a margem da divina e sagrada Sarasvati, aquele principal dos rios, tendo sua nascente no Himavati, aquela Sarasvati que, em Samanta Panchaka, é célebre pelos três mundos. Lá, na margem sagrada, possuindo todos os méritos do Sarasvati, os deuses e os Gandharvas tomaram seus assentos com corações bem satisfeitos pela satisfação de todos os seus desejos. Capítulo 45. Todos os deuses vão à cerimônia do Generalíssimo. Presentes dados para Kartikeya. Companheiros, todos guerreiros, dados para Kartikeya. Vaisampayana disse, reunindo todos os artigos como prescritos nas escrituras para a cerimônia de investidura, Brihaspati despejou libações no fogo ardente devidamente. Himavati deu um assento que era enfeitado com muitas pedras preciosas valiosas. Kartikeya foi feito sentar naquele auspicioso e melhor dos assentos adornado com joias excelentes. Os deuses levaram para lá todos os tipos de artigos auspiciosos, com ritos e mantras devidos, que eram necessários para uma cerimônia do tipo. Os diversos deuses, Indra e Vishnu,
ambos de grande energia, e Surya e Candramas, e Datri, e Vidatri, e Vayu, e Agni, e Pushan, e Bhaga, e Aryaman, e Ansa, e Vivasvati, e Rudra de grande inteligência, e Mitra, e os 11 Rudras, os 8 vasos, os 12 Adityas, os gêmeos Ashvinis, os Visvedevas, os Maruts, os Sadias, os Pitris, os Gandharvas, as Apsaras, os Yakshas, os Rakshasas, os Panagas, inúmeros rishis celestes, os Vaikanasas, os Valaklias, aqueles outros que subsistem somente de ar e aqueles que subsistem dos raios do sol, os descendentes de Brigu e Angiras, muitos iates de grande alma, todos os Vidyadharas, todos aqueles que eram coroados com êxito ascético, o avô, Pulastya, Pulá de grandiosos méritos ascéticos, Angiras, Kasyapa, Atri, Marishi, Brigu, Kratu, Ara, Prachetas, Manu, Daksha, as estações, os planetas, e todos o Sol monarca, todos os rios em suas formas incorporadas, os Vedas eternos, os mares, os diversos tirtas, a terra, o céu, os pontos cardeais e secundários do horizonte, e todas as árvores, ó o rei, Aditya mãe dos deuses, Tri, Sri, Sva, Sarasvati, Uma, Sashi, Sinivali, Anumati, Kuru, o dia da lua nova, o dia da lua cheia, as esposas dos habitantes do céu, Imavati, Vindhya, Meru de muitos topos, Airavati com todos os seus seguidores, as divisões de tempo chamadas Kala, Kasta, quinzena, as estações, noite, e dia, ó o rei, o príncipe dos corcéis, os Shaisravas, Vasuki o rei das cobras, Aruna, Garuda, as árvores, as ervas decíduas, e o adorável deus Dharma, todos foram lá juntos. E foram lá também Kala, Yama, Mrityu, e os seguidores de Yama. Por medo de aumentar a lista eu não menciono os diversos outros deuses que foram lá. Todos eles foram àquela cerimônia para investir Kartikeya com a posição de generalíssimo. Todos os habitantes do céu, ó o rei, levaram lá tudo o que era necessário para a cerimônia e todos os artigos propícios. Cheios de alegria, os habitantes do céu fizeram aquele jovem de alma elevada, aquele terror dos Asuras, o generalíssimo das forças armadas celestiais, depois de despejarem sobre sua cabeça a água sagrada e excelente do Sarasvati de jarros dourados, que continham outros artigos sagrados, necessários para o propósito. O avô dos mundos, Brahman, e Kasyapa de grande energia, e os outros mencionados e não mencionados, todos despejaram água sobre Skanda assim como, ó o monarca, os deuses tinham despejado água sobre a cabeça de Varuna, o senhor das águas, para investi-lo com domínio. O senhor Brahman então, com o coração satisfeito, deu a Skanda 4 companheiros, possuidores de poder estupendo, dotados de velocidade como aquela do vento, coroados com êxito ascético, e dotados de energia a qual eles podiam aumentar à vontade. Eles eram chamados Nandisena e Loitaksha e Gantakarna e Kumbhuda Malin. O senhor Stano, ó o monarca, deu a Skanda um companheiro possuidor de grande impetuosidade, capaz de produzir sem ilusões, e dotado de poder e energia que ele podia aumentar à vontade. E ele foi o grande destruidor de Asuras. Na grande batalha entre os deuses e os Asuras, esse companheiro que Stano deu, cheio de ira, matou, somente com suas mãos, 14 milhões de Daityas de atos violentos. Os deuses então transferiram para Skanda a hoste celestial, invencível, abundando com tropas celestes, capaz de destruir os inimigos dos deuses, e de formas como aquela de Vishnu. Os deuses então, com Vasava em sua dianteira, e os Gandharvas, os Yakshas, os Rakshasas, os Munis, e os Pitris, todos gritaram, vitória para Skanda. Então Yama deu a ele 2 companheiros, ambos os quais pareciam a morte, Mata e Pramata, possuidores de grande energia e grande esplendor. Dotado de grande destreza, Surya, com o coração satisfeito, deu para Kartikeya 2 de seus seguidores Chandu Subraja e Basvara. Soma também deu a ele 2 companheiros, Mani e Sumani, ambos os quais pareciam com topos da montanha Kailasa e sempre usavam guirlandas brancas e ungüentos brancos. Agni deu a ele 2 companheiros heróicos, subjugadores de exércitos hostis, que eram chamados Jvalajiva e Jyoti.
Ansa deu para Skanda de grande inteligência 5 companheiros, Pariga, e Vata, e Bhima de força terrível, e Dati e Dana, ambos os quais eram extremamente ferozes e possuidores de energia fenomenal. Vazava aquele matador de heróis hostis deu para o filho de Agni 2 companheiros, Utkrosa e Panchaka, que estavam armados respectivamente com raio e clava. Esses tinham matado em batalha inúmeros inimigos de Chakra. O ilustre Vishnu deu a Skanda 3 companheiros, Chakra e Vikrama e Sankrama de grande poder. Os Ashvinis, ó touro da raça Bharata, com corações satisfeitos, deram a Skanda 2 companheiros Vardhana e Nandana, que tinha dominado todas as ciências. O ilustre Datri deu a ele 5 companheiros de grande alma, Kunda, Kusuma, Kumuda, Dhanvara e Adhanvara. Tvashtri deu a Skanda 2 companheiros chamados Chakra e Anuchakra, ambos os quais eram dotados de grande força. O senhor Mitra deu para Kumara de grande alma 2 companheiros ilustres chamados Suvrata e Satyasanda, ambos os quais eram dotados de grande erudição e mérito ascético, possuidores de feições agradáveis, capazes de conceder benefícios e célebres pelos 3 mundos. Vidatri deu a Kartikeya 2 companheiros de grande celebridade, Suprabha de grande alma e Subhakarma. Pushan deu a ele, ó Bharata, 2 companheiros, Panitraka e Kalika, ambos dotados de grandes poderes de ilusão. Vayu deu a ele, ó o melhor dos Bharatas, 2 companheiros, Vala e Ativala, dotados de grande poder, e bocas muito largas. Varuna, aderido firmemente à verdade, deu a ele Gaza e Atigasa de poder grandioso e possuidores de bocas como aquelas de baleias. Imavati deu para o filho de Agni 2 companheiros, ó o rei, Suvadshas e Ativarshas. Meru, ó o Bharata, lhe deu 2 companheiros chamados Kanchana e Megamalin. Mano também deu para o filho de Agni, 2 outros, dotados de grande força e destreza, Stira e Atistira. Vindhya deu ao filho de Agni, filhos de 2 companheiros chamados Ushrita e Agnisringa, ambos os quais lutavam com pedras grandes. O oceano deu a ele 2 poderosos companheiros chamados Sangra e Vigra, ambos armados com massas. Parvati de belas feições deu ao filho de Agni Umada e Pushpadanta e Sankukarna. Vasuki, o rei das cobras, ó o tigre entre homens, deu para o filho de Agni 2 cobras, chamadas Jaya e Mahajaya. Similarmente os Sadias, os Rudras, os Vasos, os Pitris, os mares, os rios, e as montanhas, todos dotados de grande força, deram comandantes de tropas, armados com lanças e machados de batalha e enfeitados com diversas espécies de ornamentos. Escute agora os nomes daqueles outros combatentes armados com diversas armas e vestidos em diversos tipos de trajes e ornamentos, que Skanda obteve. Eles eram Sankukarna, Nilkumbha, Padmai, Kumud, Ananta, Divadasabhuja, Krishna, Upakrishnaka, Granasravas, Kapiskanda, Kanchanaksha, Jalandama, Akshazantarjana, Kunadika, Tamobrakriti, Ekaksha, Divadasaksha, Ekajata, Sasravayu, Vikata, Vyagraksha, Kshitikampana, Punyanama, Sunama, Suvaktra, Priyadarsana, Parisruta, Kokonada, Priyamalyanulepana, Ajodara, Gajaziras, Skandaksha, Satalochana, Juvalajiba, Karala, Sitakesa, Jati, Ari, Krishnakesa, Jatadara, Chaturdashtra, Ashtajiva, Megananda, Pritusravas, Vidyutaksha, Danusvaktra, Jatara, Marutazana, Udaraksha, Rataksha, Vajranaba, Vasurprabha, Samudravega, Sailakampin, Vrisha, Meshapravara, Nanda, Upadanka, Dunha, Sveta, Kalinga, Siddhartha, Varada, Priyaka, Nanda, Gunanda, Ananda, Pramoda, Svastika, Druvaka, Kshemavara, Subala, Siddhapatra, Govraja, Kanakapida, Gayana, Asana, Vana, Kadga, Vaitali, Atitali, Kataka, Vatika, Ansaja, Pashadigdanga, Samudrumadana, Hanutkata, Prachasa, Svetazida, Nandaka, Kalakanta, Prabhasa, Kumbandaka, Kalakaksha, Sita, Butalunmatana, Yajnavara, Pravara, Devajali, Somarpa, Majala, Kratatuara Chitradeva, Madura, Suprazada, Kiritin, Vatsala, Madhu.
Varna, Kalasodara, Dharmada, Manva, Takara, Sushivaktra, Svetavaktra, Suvaktra, Charuvaktra, Pandura, Dandavayu, Suvau, Rajas, Kokilaka, Achala, Kanakaksha, Valakarakshaka, Sancharaka, Kokanada, Dridrapatra, Jamvuka, Lojvaktra, Javana, Kumbhavaktra, Kumbhaka, Mudagriva, Krishnaujas, Ansavaktra, Kandraba, Panikurshas, Samvuka, Panchavaktra, Sikshaka, Shazavaktra, Jamvuka, Karvaktra e Kushaka. Além desses muitos outros companheiros de grande alma e poderosos, dedicados a austeridades ascéticas e respeitosos aos brahmanas, foram dados a ele pelo avô. Alguns deles estavam na juventude, alguns eram velhos e alguns, ó Janamejaya, eram muito jovens em idade. Milhares e milhares de tais seres foram até Kartikeya. Eles eram possuidores de diversos tipos de rostos. Ouçam-me, ó Janamejaya, enquanto eu os descrevo. Alguns tinham rostos como aqueles de tartarugas, e alguns como aqueles de galos. Os rostos de alguns eram muito compridos, ó Bharata. Alguns, além disso, tinham rostos como aqueles de cachorros, e lobos, e lebres, e corujas, e jumentos, e camelos, e porcos. Alguns tinham faces humanas e alguns tinham rostos como aqueles de ovelhas e chacais. Alguns eram terríveis e tinham rostos como aqueles de macaras e golfinhos. Alguns tinham rostos como aqueles de gatos e alguns como aqueles de moscas mordentes. E os rostos de alguns eram muito longos. Alguns tinham rostos como aqueles do mangusto, da coruja e do corvo. Alguns tinham rostos como aqueles de ratos e pavões e peixes e cabras e ovelhas e búfalos. Os rostos de alguns pareciam aqueles de ursos e tigres e leopardos e leões. Alguns tinham rostos como aqueles de elefantes e crocodilos. Os rostos de alguns pareciam aqueles de garuda e do rinoceronte de lobo. Alguns tinham rostos como aqueles de vacas e mulas e camelos e gatos. Possuidores de estômagos largos e pernas e membros grandes, alguns tinham olhos como estrelas. Os rostos de alguns pareciam aqueles de pombos e touros. Outros tinham rostos como aqueles de coqueilas e falcões e titiras e lagartos. Alguns estavam vestidos em mantos brancos. Alguns tinham rostos como aqueles de cobras. Os rostos de alguns pareciam aqueles de porcos espinhos. De fato, alguns tinham rostos apavorantes e alguns tinham rostos muito agradáveis. Alguns tinham cobras como suas roupas. Os rostos como também os narizes de alguns pareciam com aqueles de vacas. Alguns tinham membros grandes e estômagos protuberantes, mas outros membros muito magros. Alguns tinham membros grandes, mas estômagos magros. Os pescoços de alguns eram muito curtos e as orelhas de alguns eram muito grandes. Alguns tinham diversas espécies de cobras como seus ornamentos. Alguns estavam vestidos em peles de elefantes grandes, e alguns de peles pretas de veado. As bocas de alguns eram em seus ombros. Alguns tinham bocas em seus estômagos, alguns em suas costas, alguns em suas bochechas, alguns em suas panturrilhas, e alguns em seus flancos, e as bocas de muitos estavam colocadas em outras partes de seus corpos. Os rostos de muitos entre aqueles líderes de tropas eram como aqueles de insetos e vermes. As bocas de muitos entre eles eram como aquelas de diversos animais predadores. Alguns tinham muitos braços e alguns muitas cabeças. Os braços de alguns pareciam árvores, e as cabeças de alguns eram em seus quadris. Os rostos de alguns eram cônicos como os corpos de cobras. Muitos entre eles tinham suas residências em diversas espécies de plantas e ervas. Alguns estavam vestidos em trapos, alguns em diversos tipos de ossos, alguns estavam diversamente vestidos, e alguns estavam adornados em diversos tipos de guirlandas e diversos tipos de ungüentos. Vestidos diferentemente, alguns tinham peles como seus mantos. Alguns tinham proteções para a cabeça. As frontes de alguns estavam enrugadas em linhas. Os pescoços de alguns portavam marcas como aquelas em conchas. Alguns eram possuidores de grande refulgência. Alguns tinham diademas, alguns tinham 5 tufos de cabelo em suas cabeças, e o cabelo de alguns era muito duro. Alguns tinham 2 tufos, alguns 3, e alguns 7.
Alguns tinham penas em suas cabeças, alguns tinham coroas, alguns tinham cabeças que eram totalmente calvas, e alguns tinham madeixas emaranhadas. Alguns estavam enfeitados com guirlandas belas, e os rostos de alguns eram muito peludos. A batalha era a única coisa na qual eles tinham grande prazer, e todos eles eram invencíveis mesmo pelos principais entre os deuses. Muitos entre eles estavam vestidos em diversas espécies de mantos celestes. Todos eles gostavam muito da batalha. Alguns eram de cor escura, e os rostos de alguns não tinham carne neles. Alguns tinham costas muito longas, e alguns não tinham estômago. As costas de alguns eram muito largas, enquanto aquelas de alguns eram muito curtas. Alguns tinham estômagos longos, e os membros de alguns eram compridos. Os braços de alguns eram longos, enquanto aqueles de alguns eram curtos. Alguns eram anões de membros curtos. Alguns eram corcundas. Alguns tinham quadris curtos. As orelhas e cabeças de alguns eram como aqueles de elefantes. Alguns tinham narizes como aqueles de tartarugas, alguns como aqueles de lobos. Alguns tinham lábios compridos, alguns tinham quadris compridos, e alguns eram medonhos, tendo seus rostos para baixo. Alguns tinham dentes muito grandes, alguns tinham muitos dentes curtos, e alguns tinham somente 4 dentes. Milhares entre eles, ó rei, eram extremamente terríveis, parecendo com elefantes enfurecidos de tamanho gigantesco. Alguns eram de membros simétricos, possuidores de grande esplendor, e enfeitados com ornamentos. Alguns tinham olhos amarelos, alguns tinham orelhas como flechas, alguns tinham narizes como crocodilos. Ó Bharata! Alguns tinham dentes largos, alguns tinham lábios largos, e alguns tinham cabelo verde. Possuidores de diversos tipos de pés e lábios e dentes, eles tinham diversas espécies de braços e cabeças. Vestidos em diversos tipos de peles, eles falavam diversas espécies de línguas, ó Bharata. Hábeis em todos os dialetos provinciais, aqueles pujantes conversavam uns com os outros. Aqueles companheiros poderosos, cheios de alegria, davam saltos lá, cambalhotando em volta de Kartikeya. Alguns tinham um nariz comprido, alguns unhas longas, alguns pernas compridas. Alguns entre eles tinham cabeça grande e alguns braços grandes. Os olhos de alguns eram amarelos. As gargantas de alguns eram azuis, e as orelhas de alguns eram compridas, ó Bharata. Os estômagos de alguns eram parecidos com massas de antimônio. Os olhos de alguns eram brancos, os pescoços de alguns eram vermelhos, e alguns tinham olhos de uma cor castanha. Muitos eram de cor escura e muitos, ó rei, eram de diversas cores, ó Bharata. Muitos tinham ornamentos em seus corpos que pareciam com rabos de iaque. Alguns tinham listras brancas em seus corpos, e alguns tinham listras vermelhas. Alguns eram de cores diversificadas e alguns tinham cores douradas, e alguns eram dotados de esplendores como aqueles do pavão. Eu descreverei para ti as armas que eram levadas por aqueles que chegaram por último a Kartikeya. Ouça-me. Alguns tinham laços em seus braços erguidos. Seus rostos eram como aqueles de tigres e jumentos. Seus olhos eram em suas costas, suas gargantas eram azuis, e seus braços pareciam clavas com pontas de ferro. Alguns estavam armados com satagnes e discos, e alguns tinham clavas pesadas e curtas. Alguns tinham espadas e malhos e alguns estavam armados com cacetetes, ó Bharata. Alguns, possuidores de tamanhos gigantescos e grande força, estavam armados com lanças e cimitarras. Alguns estavam armados com maças e buzundis e alguns tinham arpões em suas mãos. Possuidores de almas superiores e grande força e dotados de grande velocidade e grande impetuosidade, aqueles poderosos companheiros tinham diversas espécies de armas terríveis em seus braços. Contemplando a instalação de Kartikeya, aqueles seres de energia poderosa, se deleitando em batalha e usando em seus corpos fileiras de sinos tilintantes, dançaram em volta dele em alegria. Esses e muitos outros companheiros poderosos, ó rei, foram ao ilustre Kartikeya de grande alma. Alguns pertenciam às regiões celestes, alguns à aérea, e alguns às regiões da terra.
Todos eles eram dotados de velocidade semelhante àquela do vento. Mandados pelos deuses, aqueles seres bravos e poderosos se tornaram os companheiros de Kartikeya. Milhares e milhares, milhões e milhões de tais seres foram lá na instalação de Kartikeya de grande alma e permaneceram circundando-o.